Olá pessoal, eu sou a Ellen, sou psicóloga, cofundadora do Instituto Construindo Saúde e idealizadora junto com a psicóloga Fernanda Souza do Psico Independente. Hoje eu vim contar para vocês um pouco da minha história e compartilhar um pouco de como foi essa minha trajetória para se tornar uma profissional de psicologia clínica e com uma carreira consolidada e mais independente de outros tipos de trabalho. Bem, a minha trajetória começa quase que junto com a pandemia, com o início da pandemia. Porque eu já vinha num processo em que eu era pesquisadora, né? Atuava como pesquisadora numa pesquisa clínica na Faculdade de Medicina da USP. E como toda pesquisa, tem o seu prazo, né? Então eu já sabia que havia um prazo muito claro, né, de quando iria acabar a pesquisa. E a pesquisa era a minha maior fonte de renda naquele momento. Então, eu estava passando por um processo bastante difícil, bastante doloroso, além de estar saindo, né, terminando um ciclo, que é sempre um processo difícil, porque a gente tem que fazer toda uma despedida desse momento. Também preocupada, porque a pesquisa clínica era a minha maior renda naquele momento. Eu já atuava como psicóloga clínica, mas a psicologia clínica sobrava um espaço muito pequeno na minha agenda, no meu dia a dia, para trabalhar como psicóloga clínica, né? Então, a renda que vinha desse tipo de trabalho era muito inferior e muito pouco para que eu pudesse, de fato, continuar com a minha fonte de renda ok, né? Com o meu sustento ok. Então, eu tinha essa preocupação. E aí, foi que conversando com a Fernanda e vendo um pouco da trajetória da Fernanda, vocês já devem ter assistido o vídeo dela, onde ela conta um pouco dessa história, de como que a gente iniciou esse processo de viver só de clínica. Conversando com a Fernanda, eu tomei a decisão de que eu iria iniciar então esse projeto de viver somente da clínica, ter a clínica como a minha maior fonte de renda. Então, foi mais ou menos nesse período em que eu faço também uma aposta no Google Ads e começo a consolidar essa clínica. Esse momento foi muito importante para mim, porque eu estava fazendo uma aposta que era inclusive financeira, né? Mas eu já tinha visto os resultados da Fernanda, que tinham sido resultados muito bons e muito promissores, né? Em pouco tempo ela conseguiu fechar essa agenda, depois que a nossa ferramenta já estava rodando de uma forma adequada, né? Muito mais específica, muito mais trabalhada. Então eu consegui fazer uma aposta muito mais fundamentada, porque eu já tinha visto os resultados da Fernanda. E foi então que em junho de 2020 eu tomo a decisão de fazer esse investimento e eu faço meu primeiro investimento no Google Ads. Foi bastante difícil esse primeiro momento, porque você começa a receber muitas pessoas, todos os tipos de clientes, e a gente vai falar sobre isso ao longo do Psico Independente, ao longo da explicação de como funciona todo esse processo. Mas para mim particularmente foi bastante intenso, porque você começa num período curto de tempo receber muitas pessoas dos mais variados tipos, dos mais variados desejos de tratar na clínica, né, com as mais diferentes necessidades e das mais variadas idades também. E aí eu começo então a perceber a necessidade de lapidar um pouco mais, de deixar esse público um pouco mais redondo para dentro daquilo que eu queria trabalhar na clínica. Foi então que a minha primeira aposta, então meu primeiro investimento teve um retorno, eu consegui recuperar o valor investido, mas eu ainda não consegui fechar a minha agenda, né? Eu tinha um espaço ali na minha agenda ainda vago. Então eu fiz uma segunda aposta, né? Que foi um segundo investimento em agosto de 2020 e foi quando eu consegui de fato fechar totalmente a minha agenda, já com pacientes muito mais direcionados para aquilo que eu queria trabalhar na clínica, com pessoas com engajamento muito melhor, já no recorte de idade que eu gostaria de trabalhar, com muito mais refinamento
desse processo todo. Em 2 meses, eu consegui completar a minha agenda e hoje a minha maior renda é a clínica. Então, de fato, trabalhar com o Google Ads como uma opção para você encontrar pacientes é algo que vale a pena, é um investimento muito mais consolidado, é um investimento que de fato deu certo. Eu e a Fernanda, a gente foi pensando então em cada um dos processos, desde o momento em que a gente tem o primeiro contato com o paciente, como recepcionar esse paciente que é o nosso futuro cliente, né? Como que a gente apresenta a terapia para aqueles que não conhecem da terapia, como é que a gente de fato fecha alguns acordos, faz o contrato terapêutico, como que a gente retém esse cliente, apresenta os valores. Então, assim, são processos que parecem muito simples, mas que alguns detalhes, alguns refinamentos são importantes quando a gente pensa em reter pacientes na clínica para de fato poder viver da clínica. E os benefícios de viver da clínica são enormes, né? Hoje eu percebo que eu tive muito mais benefícios do que malefícios de viver somente da clínica, porque a minha independência de horário é muito maior, minha flexibilidade para agregar outras atividades que eu já tinha desejo de fazer é muito maior. Hoje eu faço uma pós-graduação, um doutorado que me exige, né, um horário, me exige estudo, então essa flexibilidade me permite ter esse momento para o estudo sem grandes preocupações, né? Uma independência financeira muito grande, porque eu consigo regular o tamanho da minha clínica, né? Quantas pessoas de fato eu posso atender, quantas pessoas eu quero atender, o quanto eu preciso, né? Inclusive financeiramente. Me trouxe uma independência de localidade, a questão da clínica online, porque a clínica online que veio junto com a pandemia, né, esse boom da clínica online, ela trouxe uma possibilidade a mais para nós psicólogos, que é de poder atender de qualquer lugar, poder estar livre para morar em determinado lugar, ou poder viajar em determinado momento e poder de fato continuar o seu trabalho, se essa for a necessidade, se essa for a vontade. Me deu a possibilidade de parar no momento em que eu precisar, seja se pelo planejamento de uma gravidez, seja por um planejamento de férias, e poder ter a certeza de que ao retornar eu vou conseguir de fato voltar a viver de clínica, eu não estou dependente somente daqueles clientes que eu atendo hoje, mas eu consigo ter uma rotatividade muito maior, eu consigo voltar a conseguir clientes sempre que me for necessário. E é isso que a gente está querendo hoje apresentar para vocês, nossos colegas de profissão, essa possibilidade de conseguir fazer e viver da sua clínica, de ter a sua independência e de viver da clínica, que é o desejo de muitos psicólogos, sem a necessidade de ficar refém de qualquer tipo de rede social, de qualquer mídia social, sem a necessidade de estar refém de um trabalho anterior para conseguir de fato agregar esses pacientes.